Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Vamos ler junto o Salmo 23 com calma, assim? Vamos? Uma só voz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Na tua hora mais triste, tua hora de maior preocupação, ou como eu disse, na tua hora de maior alegria, lembre-se sempre desse salmo. E faça uma coisa boa. Não recite decoreba. Procure sempre ter tua Bíblia aberta nesse salmo. E quando você lê como nós lemos aqui, e se você estiver sozinho vai ser mais pausado, você pode voltar, pode parar, pode se perguntar, se questionar, vai te trazer respostas extraordinárias e vai trazer um sossego, uma paz, uma segurança ao teu coração que nenhum cântico de autoajuda aí vai poder fazer, pode ter certeza disso. Só vamos ler um versículo mais uma vez, que é o versículo 4, que é onde eu vou me colocar aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Bom, gente, como é que você está se sentindo hoje? Teu ânimo, especialmente o teu ânimo. Como é que está o nosso ânimo? Um dia como hoje para Curitibano é meio complicado responder isso, porque a gente tem vivido todos esses dias de frio, de chuva, de garoa, não sei o que, de repente pega 25, 26 graus, a gente arreia as mochilas, como se diz, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Como nos sentimos hoje diante do que nós estamos vendo acontecer no mundo, no Brasil, então, aí dá vontade de chorar mesmo, né? Tensões no mundo, desesperança no Brasil, dinheiro cada vez mais curto, com promessas de encurtar muito mais a partir de 1º de janeiro, né? Pestes no ar. É ruim dizer isso, mas se a ciência está dizendo isso é porque eles já prepararam, porque é um grupo extremamente poderoso no mundo que está determinado a acabar com a metade da população. E só tem um jeito, através de pestes, né? Falam que é a teoria da conspiração, mas esses dias mesmo estavam dizendo, mas como? Um jato passa aqui, não acontece isso, de repente um avião, um teco-teco passa aí e a coisa fica estranha no ar. Então estão usando de muitos recursos para isso, porque eles são malignos, eles são, literalmente eu acredito nisso, eles já são dirigidos pelo anticristo que já está no mundo, e já está mostrando as suas garrinhas, né? Então a gente vê muitas vezes outras coisas nos abatendo, nos entristecendo, nos contrariando.
uma sociedade que foi feita e um dos sócios pisa na bola, trai tua confiança. O casamento é um negócio muito louco, né? Se não for levado ao pé da Bíblia, a chance de dar certo é muitíssimo pouca. E não bastasse isso, tem um monte de escritor e de pregador falando mais um caminhão de abobrinha a respeito de casamento, especialmente pregadoras famosas destruindo casamentos por serem mal amadas e enchendo a cabeça da mulherada de besteira que não está na Bíblia. E depois quem é que salva o casamento? Não é? Então é um mundo perverso esse que nós vivemos e que realmente vai trazer sempre uma inquietação ao nosso coração. Aliás, dia desse estava pensando como Deus é honesto, né? Ele diz para você e diz para mim, né? Ô Rogério, não espere coisa melhor nesse mundo. No mundo você só vai ter aflição. Mas não desanime. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo de nada, porque eu estou com você. E as minhas armas eu uso em teu favor. O cajado que é curvo, que você não gosta, para quando você vai para a beira do precipício, começa a fazer besteira, eu vou lá e te engancho pelo pescoço e te trago. E o cajado, porque qualquer um se levantar contra você, eu desço o sarrafo. Então, por outro lado, a gente se preocupa com coisas que a gente não devia se preocupar. Se tem uma preocupação, é não nos desviarmos dos caminhos do Senhor, principalmente neste tempo final. Domingo de manhã eu estava dizendo aqui, encontrei um mais complicado do que eu, para falar sobre a volta de Jesus. Eu tenho falado para vocês de 2030, qualquer coisa parecida assim, não é? Por aí, porque a gente vê que o planeta não aguenta mais. Aí vem o Napoleão Falcão, que é um daqueles pastores lá de trás, 40 anos atrás, eu já lia livro dele sobre Apocalipse. Tem um que é Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E vem ele para a internet e diz, gente, não sei o que vocês vão pensar, vocês me conhecem, mas eu cheguei a uma conclusão, Jesus volta em 2028. E eu só posso dizer, amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque a coisa está ficando insuportável. E ele se atém a um texto bíblico muito claro, que até hoje discutiram, nunca chegaram a uma conclusão, que é Jesus dizendo, não passará essa geração. Que geração? A geração que vem com a criação do Estado de Israel. Eu sou um desses. Israel nasceu em 48 como nação, e eu nasci em 48 como essa lindeza que eu sou, né? Então eu sou desse tempo. Mas não vai passar essa geração. Só que as gerações hoje não são... No passado a geração era de 900 anos. Depois foi encurtando, nos últimas décadas, foi de 40 anos, mas hoje, quem aqui está perto dos 80? Vamos assim dizer, mais de 75, quantos tem aqui? Só nós? Só aqui está parecendo uma creche. Hoje, um cara como eu, com 78 anos, estou aqui belo e bonito. Eu tenho colegas de café lá no centro com 90, 93, 94 anos, saem de casa sozinho, dirigindo, vão para a estrada. O velho Sanches, que nós chamamos, está com 94 anos, ele pega o carro dele e vai lá para São Mateus visitar os parentes, filhos, não sei o que e tudo mais. Então a geração 80 anos hoje, 48 com 80, vai dar 2028. E aí, vamos ficar preocupados? Não. Nós temos que nos desapegar das coisas desse mundo. Nós temos que olhar para a nossa pátria. Nós somos hoje nós somos, quando você lê Israel, aqui leia você. Leia a 10ª igreja. Hoje nós somos a Israel de Deus. Como o povo daquela primeira aliança lá atrás, do Abraão,
Nós hoje estamos debaixo de uma aliança muito mais poderosa e caminhando para uma Canaã. Meu Deus, não tem nem como comparar com a Canaã que Josué conquistou. Nós já temos uma Canaã, uma nova Canaã, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, já tudo conquistada por Jesus nos esperando. Não seria maravilhoso cada um de nós hoje sairmos daqui para ir para uma mansão que foi comprada para nós, toda mobiliada, bonitinha, em qualquer canto da cidade? Não seria maravilhoso isso? Pois é maravilhoso. Nós estamos caminhando para as mansões celestiais. Não tenha dúvida disso. Você precisa ler mais Bíblia. Você precisa se aprofundar nas escrituras, na oração, na escola bíblica, no instituto teológico, nos discipulados, nos livros. Tudo bem que hoje Curitiba está meio mal de livraria evangélica. Eu até desanimei, tirando a da Assembleia de Deus lá perto da Assembleia, mas é longe, é fora de mão. Já falei para eles, bota uma aqui no centro da cidade, porque a única que nós tínhamos e era muito boa se foi. Para mim foi uma benção. Não gasto mais o caminhão de dinheiro que eu gastava com o livro, né? Até foi muito bom, né? Mas, gente, hoje, mais do que nunca, nós estamos verdadeiramente andando no vale da sombra da morte. Nunca a pessoa humana esteve exposta a tantos perigos como nos dias de hoje. As guerras, imagina uma guerra nuclear. Eu estava vendo essa semana um documentário dos testes dos Estados Unidos no deserto de Nevada, aquelas explosões espetacularmente grandes, né, de bombas atômicas, e eles só estão experimentando para ver se funciona. Aquele chinesinho lá, aquele coreaninho maluco da Coreia do Norte, ele simplesmente tem um quintal de bomba atômica para explodir o mundo, e a cabecinha dele, olha, uma barata tem mais miolo do que ele. A Rússia, a China, os Estados Unidos, quem sabe o Irã, né, que está se segurando para não mostrar. Então nós estamos sentados num barril de pólvora. Mas e daí? Qual é o problema? Isso é um vale de sombra de morte. E segundo Davi, não devemos temer coisa nenhuma, mas ter a plena confiança de que Deus, o Pai, está conosco em todo e qualquer momento da nossa vida. Todo e qualquer momento da nossa vida, o Senhor está presente na nossa vida. Eu vou muito pelos escritos hebraicos, e pelo que eu li, e faz todo sentido, porque eu não vejo sentido nesse salmo aqui, um salmo de guerra, um salmo de enfrentamento, um salmo de alguém que tinha experiências de guerra. Não consigo entender Davi sentado lá com as ovelhinhas lá, molecão, cantando isto aqui. Para mim não cabe, mas cabe o que os judeus acreditam, que esse salmo foi escrito na caverna de Adulão, quando Davi já estava ungido rei, e Saul o perseguia desesperadamente para tirar a vida dele, como se tirasse a vida dele, tirava a unção. Não tem esse negócio, né? E Davi por 2 vezes, especialmente nessa primeira, ele estava juntamente com 400 que vieram estar com ele, inclusive a família dele, numa caverna. E quando a gente fala uma caverna, o que vem à mente? Um buraco na rocha. Não é isso. A caverna de Adulão, eu estive vendo as fotografias, ela é imensa. Ela é imensa, é uma caverna 10 vezes maior do que essa igreja enfiada na terra. Está lá até hoje para quem quiser ver. E era ali que Davi se escondia, esperando o tempo passar, porque o Saul vinha com os soldados dele para tirar-lhe a vida. Então foi nesse período, nesse tempozinho de angústia, vamos assim dizer, pois afinal Davi estava literalmente desarmado.
E ao encontro dele vinha o exército mais armado daqueles tempos, né? O primeiro rei de Israel estava com arma até os dentes, não é isso? Então a expectativa era nem um pouquinho promissora, né? Mas ele canta, né? O Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar socorro, não me vai faltar comida, não vai me faltar companhia, não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, porque o Senhor é o meu pastor. E é Ele que me faz deitar em pastos verdejantes e que me guia a águas tranquilas. Não esqueça, ele estava numa caverna. E ele, naquele lugar, que não devia ser muito claro, né? Porque afinal, para dentro da terra, ele disse, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como eu estou andando aqui agora nesse vale, nessa caverna, não vou temer mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, gente, esse salmo é um dos textos mais conhecidos e amados por todas as igrejas nos últimos 3.000 anos, como eu já disse. Escrito por Davi, eu acredito nessa condição na caverna de Adulão, não é? E esse salmo revela uma coisa que vem de encontro à nossa paz, à nossa segurança. Ainda que tudo se abale, como diz o Salmo 46, ainda que tudo se abale, vou permanecer firme nele, porque eu sei que isso é transitório. A vitória final vai ser minha, aconteça o que acontecer, porque o final do filme Deus já escreveu e ninguém vai mudar, né? Então, demonstra a confiança de alguém que conhecia profundamente tantos campos onde ele pastoreou ovelhas e agora os desertos que ele estava vivendo já há anos, fugindo do seu rei e não o tocando, embora tivesse tido oportunidade de matá-lo, mas não fez, porque não se toca no ungido de Deus em hipótese nenhuma. É onde entra o erro de muita gente. É onde entra o erro de muita gente. O Jimmy Swaggart cometeu esse erro. E resultado final, cometeram o mesmo erro com ele, né? Eu me lembro o que esse homem descia a borduna num pastor que andou aprontando nos Estados Unidos, na verdade, o Jim Baker. Eu dizia para a Mariusa, esse cara está pensando que é Deus. Não deu outra. Voltou-se contra ele, porque ele caiu no mesmo erro, né? No mesmo erro. A forma de adultério não interessa. Então nós temos que ter muito cuidado com muitas coisas que nós ouvimos aí a respeito de igrejas, de homens e mulheres de Deus, alguns que não valem nada mesmo, mas se foram ungidos e o dom de Deus ele não tem arrependimento. São coisas que muitas vezes eu tive que responder até para minha família, né? Mas Rogério, você sabe a vida desse cara, como é que ele vem na igreja e acontece tanto milagre? Porque não é ele que produz, é Deus que produz, e foi um dom que lhe foi dado e que não vai ser retirado, mas pelo qual ele vai ter que pagar o preço. Então nós temos que estar acordados para as coisas, né? Porque vem muita coisa pela frente aí, gente. Eu estou realmente convencido que o tempo da evangelização, de uma certa maneira, até já passou. Embora devamos ganhar almas todo dia, de manhã à noite, mas o tempo agora é de ensino, porque a pregação gera fé, mas o que gera a obediência é o ensino, e é o ensino que vai nos levar ao destino final. Então permaneça na sua Bíblia, não saia da sua Bíblia, não despreze a sua Bíblia, não faça da sua Bíblia um fetiche. Não é uma bibliazinha pequena, pendurada no pescoço, que vai te trazer proteção. É essa inteira aqui pelo lado de dentro do peito. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o freio que nós temos para a nossa carne
tão despojada, não é? Cheia de paixões, de ideias e convicções e tudo mais, que não são nada diante de Deus, não é isso? O contraponto para isso é a presença do Espírito Santo na nossa vida, que vem com o quê? Com a leitura da palavra, que vai aumentar, fortalecer a nossa fé. E antes de se tornar rei, como vocês sabem, todo mundo sabe, Davi foi pastor de ovelhas, né? Ele sabia que os pastores frequentemente precisavam conduzir seus rebanhos por vales estreitos, por vales sombrios, por vales perigosos, e isso para poder alcançar, como ele diz aqui, águas tranquilas, águas pacíficas, pastagens mais verdes, mais seguras, e nesses lugares existiam rochas, precipícios, animais selvagens. Então, uma coisa que eu nunca observei, Israel tem lobo? Não tem, né? Alguém me responde aí? Porque seria um animal, um predador natural para ovelhas, que é um bichinho tão bobinho, né? Tão indefeso, infelizmente, né? Então, quando Davi aqui menciona o vale da sombra da morte, ele não está falando apenas de um lugar físico. Ele utiliza uma figura poderosa para representar todo momento de dor que nós passemos, todo momento de sofrimento, todo momento de incertezas. E hoje, uma das coisas que mais está tornando os homens, quando a gente fala homem, a gente fala o gênero humano, porque Deus não criou o homem e a mulher, Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. Então, minha irmã, você é homem. Bem mais bonito que eu, mas em termos de gênero, né? Em termos de gênero é o que a Bíblia diz, né? O pessoal não prega isso porque não quer confronto, né? Mas está escrito, vai fazer o quê, né? Então ele não está falando de um lugar físico, ele usa uma espécie de uma metáfora para falar dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, dos nossos medos, das nossas incertezas e o perigo que todos nós enfrentamos em todo e qualquer momento da nossa vida, seja física, seja espiritual ou seja emocional. Nós estamos sujeitos a tudo isso, e principalmente, Davi fala de um tempo que Davi não sabe o que é viver no século, quanto é que nós estamos? 21. Ele não tem nem ideia. Imagina o que ele não escreveria hoje, olhando para a nossa situação atual, em termos de Brasil, em termos de mundo e em termos de nós mesmos, né? E o que torna esse versículo extraordinário não é negar que existe um vale de sombra de morte, é a presença de Deus dentro desse vale. Isso é o que importa. Davi não diz que nunca passaria por vales difíceis, ele declara que mesmo atravessando esses lugares, não precisava ter medo, porque o Senhor, Ele sabia, estaria do lado dele. E isso é uma coisa que nós em 2021 precisamos aprender. O Deus de Davi é o nosso Deus. Da mesma maneira que ele falava com Davi, da mesma maneira que ele protegia, ele guardava, ele nomeava, ele ungia Davi, ele unge nós hoje. Ele continua o mesmo Deus, mas nós somos um Davi? Deus pode achar um rastro de Davi em mim ou em você? Isso é fundamental, né? Então, quando Deus caminha conosco no vale, isso traz uma confiança, uma certeza. Esses dias eu vi essa cena na internet, né? O pai lá embaixo, o filho no barranco lá em cima, o molequinho veio correndo e se jogou. Por que ele se jogou? Porque ele sabia que o paizão super-herói dele estava lá embaixo para pará-lo. Maluco esse pai, né? Mas a cena foi exatamente essa que eu vi. O guri veio com a maior das confianças. Você já passou por isso?
em cima do sofá ou na cama e tudo mais. Você toma um susto quando o pequenininho ou a pequenininha vem e se joga em cima de você, né? É assim. Se jogue nos braços do Senhor. Confie no Senhor em todo o tempo. Uma das maiores lições da vida cristã é compreender que a presença de Deus não nos isenta de atravessar vales, de sentir dor, de ter decepções, de sermos traídos, de enfrentarmos ingratidões, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos dentro dessas situações. Alguém me traiu? E daí? São falíveis. O meu Deus infalível não me trai. Ele não me trai jamais. Então muitas vezes imaginamos que a fé nos livrará de todas as dificuldades. No entanto, ao olharmos para as Escrituras, percebemos que os servos de Deus, todos eles, foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Josué e Caleb, foi assim com o próprio Davi, não é isso? Todas as pessoas, os filhos de Deus, enfrentam os seus vales, os seus desertos, e todos os filhos e filhas de Deus experimentam a companhia preciosa do Senhor nos guardando e protegendo. Davi mesmo canta, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso é uma figura de um vale, é um vale de morte. Entra no vale, é que nem filme de faroeste. Entra no vale, aparentemente está tudo limpo, está tudo muito bonitinho, mas atrás das pedras tem trocentas tribos de índios preparadas para uma emboscada para tirar a vida do soldado. Então Davi diz assim, olha onde vai a fé, a confiança desse homem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o nosso Deus está acima dos montes, está acima de tudo aquilo que possa premeditar o nosso fim. Então Davi conhecia essa realidade. Ele tinha enfrentado gigantes. Não esqueçam que o Golias tinha mais 4 irmãos do mesmo tamanho. Por isso Davi pegou 5 pedrinhas. Não era um gigante só? Não confiava tanto em Deus? Para que 5 se era um gigante só? Porque esse gigante tinha mais 4 irmãos. Não que o Davi foi lá e matou os 4. Não funcionou dessa maneira, né? Mas Deus é precavido, vamos assim dizer, né? Então ele enfrentou gigantes, fugiu de inimigos, viveu perigos de momentos de perseguição, atravessou momentos que pareciam absurdamente impossíveis de suportar, e ainda assim, ao escrever o Salmo 23, não escolheu destacar o tamanho dos problemas. Você não vai ver nas Escrituras Davi falando do tamanho de Golias. Você vai ver Davi dizendo, você vem dessa forma para cima de mim, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a linguagem da fé. Essa é a linguagem da fé diante de qualquer investida do mal, a forma que ela possa ter, gente, tá? Então, nesses momentos o medo tenta realmente ocupar o lugar da confiança. A ansiedade tenta substituir a esperança. Eu não sei vocês, eu ando ultimamente ansioso para chuchu. E olha que o meu time não está disputando título nenhum, só estão brigando para não cair. Mas a gente anda numa ansiedade porque é muito. Nós não fomos criados para isso. Onde que eu estava? Que eu estava observando isso. Em algum caminho da vida aí hoje, eu olhei para aquele mato todo, né? Disse assim, meu Deus, qualquer hora isso vai estar no chão e vai ter uma porção de apartamento, e todos esses BTUs que Deus providenciou para o nosso conforto vão desaparecer completamente, né? E é isso que é, gente. É isso que é. Davi nos ensina que existe uma verdade maior
do que qualquer sombra. Deus está no controle e continua guiando aqueles que confiam nele. E se nós pararmos para observar que o texto não diz que Davi parou no vale, a palavra de Deus diz que ainda que eu ande, ou numa outra versão, ainda que eu andasse pelo vale. Isso significa que o vale era um caminho, apenas um caminho. E nós vamos enfrentar esses caminhos de vales, de depressões, de montanhas, sempre. Mas não é um destino. O nosso destino é eterno. E muitas pessoas acreditam que aquilo que estão vivendo hoje vai definir toda a sua história de vida. Não vai, não. Quem vai definir a sua história de vida é o seu Deus, em quem você deve confiar, aconteça o que acontecer. E Deus não nos chamou para morar nos vales. Deus nos conduz através deles. Nós temos que reagir. Foi o que Deus disse para o Josué, depois que bateu na trave a entrada na terra prometida, né? Ser forte, seja forte, não desista, não desanime, seja corajoso, porque se você, Rogério, for forte, se você for corajoso, eu estarei com você e nós vamos ganhar essa batalha, não tenha dúvida disso, né? Então, gente, as sombras nos tempos modernos podem parecer assustadoras. Você vê na televisão, você lê num jornal, você vê na internet, todo santo dia, grandíssimas empresas estão fechando as portas e indo embora daqui, voltando para os Estados Unidos, indo embora para o Paraguai. Queira ou não queira, estou dizendo isso por quê? Porque queira ou não queira, quando você lê isso, você começa, vai chegar em mim isso? Vai chegar na Volvo? Vai chegar na New Holland? Eu estou lembrando algumas no nosso. Não vai, não, em nome de Jesus não vai. Essa encrenca aí vai cair muito antes disso, né? Então, gente, talvez o vale que você esteja enfrentando hoje tenha o nome de o vale da falta de dinheiro, o vale do desemprego, o vale do salário insuficiente, o vale da insegurança no trabalho, porque você não sabe, com tanta coisa acontecendo, você não sabe até quando o teu patrão na fábrica, seja lá onde for, vai aguentar essa situação, não é? Talvez o vale tenha o nome de doença, uma enfermidade, qualquer que seja. Ultimamente nós estamos enfrentando, a gente tem visto muita gente doente. Mas isso já é mais psicossomático, isso já é, a doença já vem mais justamente dessas preocupações que eu estou colocando aqui, das quais nós queremos nos livrar e vamos nos livrar em nome de Jesus, né? Então, talvez o teu vale seja a perda, talvez o teu vale seja a decepção. Tem uma coisa que pouco se fala, mas que acontece muito, principalmente dentro de casa, com o marido, com a esposa, com filhos, com irmãos, que é a rejeição. A rejeição. A família tem 4, 5, 6 pessoas, mas parece que só tem uma pessoa lá dentro e solitária. Então as pessoas têm se sentido muito rejeitadas de um modo geral, ou seja, ansiedade, ou à espera de alguma solução que nunca chega. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece, batalhas que você enfrenta quietinho, em silêncio. As pessoas nem vão entender. Entretanto, a mesma promessa que sustentou Davi continua viva para todos aqueles que confiam no Senhor. Ainda que eu ande por esses vales, eu vou confiar no meu Deus que está comigo. Ele não promete me livrar do vale, ele me promete me livrar no vale. É aquilo que ele escreve com tanta propriedade em 43:2 de Isaías, né? Rogério, você vai passar por momentos difíceis, vão te trair, vão procurar levantar pessoas contra você, vão mentir a teu respeito, vão ser ingratos. Não se abale por isso. Não se abale por isso. Eles poderão fazer tudo isso,
Mas quem são eles? Eu sou o teu Senhor, e eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É promessa bíblica, né? Então, gente, como eu disse, Deus nunca prometeu ausência de vales. A sua promessa é estar conosco na água, no fogo, na corredeira. Vamos passar pelas águas, vamos passar pelo fogo, mas não vamos queimar, não vamos nos afogar, porque Ele vai passar junto. Essa semana eu sou meio traumatizado com esse negócio. Essa semana eu vi um salvamento de uma pessoa. Meu Deus, que Deus abençoe e recompense aquele sujeito que não era nem salva-vidas, que se jogou numa situação no mar, revolto, não sei se foi no rio, onde é que foi, por causa desses ventos e tudo mais, mas olha, podia ser meu pai, eu não me jogava lá, até porque eu não sei nadar mesmo, nós íamos morrer abraçados, né? Mas impressionante a coragem do sujeito, um troço insano. Ele foi lá, bateu, nadou, abraçada, chegou no cara, virou por trás dele, pegou pelo pescoço, e aí começou tudo de novo, agora para tentar voltar, e conseguiu. O nosso Deus não sofre tanto assim não, Ele só faz assim: vem cá, Rogério, você está se afogando. Ele já fez isso comigo. Você está se afogando, vem aqui, cara, você está precisando de uma academia. Então é exatamente nos vales, gente, tem essa vantagem. Se a gente não passar pelo vale, a gente não aprende a resistir aos dias maus e permitir que Deus opere na nossa vida. E é exatamente nos vales que aprendemos a depender mais de Deus. Precisamos ser inteligentes o suficiente para nos piores momentos, os piores vales da nossa vida, nós tirarmos lições de vida, para não cair naquilo outra vez. Precisamos aprender, né? É nos vales que descobrimos. Você se subestima. Acredite em mim. Você se subestima. Você não tem nem ideia da força que você tem. Você não tem noção da força que você tem. E não tem noção porque nunca precisou dela de verdade. Porque se tivesse precisado, você teria sido recompensado, e as próximas você não estava nem aí. E nós não temos tido esses enfrentamentos. Glória a Deus por isso. Mas eu vejo o mundo inteiro, nossos irmãos evangélicos sendo assassinados que nem moscas em todo o mundo, principalmente na África. Na África, no Paquistão, nesses lugares loucos aí de muçulmano, de islamita, né? Sendo trucidados famílias inteiras por não quererem se render ao islamismo, né? Não quererem se tornar muçulmanos. E nós não conhecemos isso. Ninguém nos ameaça. Alguém aí já foi ameaçado pela sua fé em Jesus? Esse é o nosso problema. Desculpe o que eu vou dizer e nem me escute, Senhor. Mas até com uma perseguiçãozinha no Brasil contra os evangélicos caía bem. Caía bem. Para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a igreja. Porque se uma simples Covid-19 dizimou a metade da igreja evangélica no Brasil e no mundo, imagine uma perseguição. Então o negócio é hoje nós chegar em casa assim, ir para o banheiro, botar a cara no espelho. Senhor Rogério, o senhor é mesmo convertido? E faz mais uma coisa mais difícil ainda: tenta se olhar nos olhos. Você não vai gostar. Você vai ver um estranho, que na verdade é um estranho mesmo, porque nós estamos aqui dentro, mas não somos isso. Até achei uma resposta para esse tipo de coisa, né? Fica se olhando nos olhos no espelho, para você ver o que acontece. Não é fácil não. Você vai estar enfrentando a pior pessoa do mundo. Né? Então é exatamente nos vales que nós aprendemos a depender mais de Deus. Não chore, não se entregue, não reclame, não resmungue, não jogue fora o que Deus já te deu. Muito pelo contrário, dê graças pelo que você tem hoje, porque amanhã Ele te dará muito mais. Amém?
É nos vales que descobrimos que a nossa força não possui limites, porque a nossa força é a força do Senhor. É nos vales que compreendemos que aquilo que parecia impossível para nós continua sendo possível para Deus. Onde é que a tua caminhada, os teus sonhos pararam? Então é sobre isso que nós vamos orar um instantinho agora. Eu tinha mais outro tanto para falar aí, mas eu falo demais. É louco, isso é mais para estudo do que para outra coisa. Aonde que você está parado na tua vida? Aonde parou o teu sonho? Aonde que parou o teu projeto? É a partir daí que nós vamos recomeçar nessa noite, pedindo a Deus que nos dê direção, nos dê ânimo, nos dê motivação, que faça de cada um de nós não apenas pessoas que vivam na felicidade, mas que sejam felizes no seu viver, reconhecendo que o maior dom de Deus todo mundo aqui tem, e ninguém pode achar que o outro é preferido de Deus, porque Deus deu uma vida para cada um de nós, e essa vida tem que ser vivida para a glória dele, para a honra dele, como gratidão a ele, da melhor maneira possível. Procure ser a melhor pessoa possível, e você vai ver que pessoas boas vão ser atraídas por você mesmo. Amém? Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!